A dor tem um som. A sua, um silêncio. O silêncio de não pertencer. Se você já sentiu isso, se já se viu em uma sala cheia de gente e se sentiu como um fantasma, saiba que não está sozinho. Existe uma experiência humana profunda e muitas vezes secreta de ser a peça que simplesmente não encaixa. Não por defeito, não por falta de tentativa, mas por uma questão de natureza. Fomos ensinados desde o berço que a conexão é a nossa maior moeda e que para obtê-la precisamos ser agradáveis, fáceis, palatáveis. Mas ninguém nunca nos perguntou sobre o custo. Ninguém nos disse que às vezes, para ser querido, você precisa se trair em pequenas doses, todos os dias, até que a sua alma se torne irreconhecível. E se essa sua aparente dificuldade em se conectar não for uma falha, mas sim o seu mais fiel sistema de navegação? Vamos começar com a semente. Toda árvore selvagem, antiga e imponente, um dia foi apenas uma semente. E essa semente, a sua semente, foi plantada com a promessa de se tornar algo vasto. Mas o mundo, com suas melhores intenções, lhe deu um vaso pequeno. O vaso da família, da escola, da cultura. Um vaso com regras claras. Cresça até aqui, mas não mais. Floresça desta cor, mas não daquela. Seja forte, mas não intimide. E você, como toda semente que anseia pela luz, aprendeu as regras. Você se tornou um mestre da performance. A criança que sorria quando queria chorar. O adolescente que concordava quando seu ser inteiro gritava não. O adulto que oferece um conforto que não sente apenas para manter a paz. Você aprendeu a podar os próprios galhos antes mesmo que eles tivessem a chance de crescer. Para não incomodar ninguém. Para caber perfeitamente no jardim simétrico dos outros. E por um tempo funcionou. Você recebeu a água e o sol condicionados. O amor que vem com a obediência, a aceitação que vem com a conformidade. Mas a natureza da semente não pode ser negociada para sempre. E aqui é onde a primeira rachadura aparece. Dentro de você, a árvore selvagem continuou crescendo. Suas raízes, famintas por terra de verdade, começaram a pressionar as paredes do vaso. Inconscientemente, você começou a se rebelar. Não com discursos ou grandes gestos, mas com a sua própria energia. Você se tornou intenso demais. Suas perguntas eram profundas demais. Seu silêncio era pesado demais. Quando alguém lhe contava uma mentira confortável, seu olhar não conseguia esconder que você via através dela. Quando participava de uma conversa superficial, sua alma se retirava, e a sua ausência era sentida como um julgamento. As pessoas começaram a se afastar, não porque você era cruel, mas porque a sua presença começou a funcionar como um espelho honesto. E poucas pessoas estão prontas para se olhar em um espelho honesto no meio de uma festa. Eles não viam você. Eles viam a si mesmos, refletidos em sua integridade silenciosa. E a verdade que viam era desconfortável. Eles chamaram isso de arrogância. Chamaram de estranheza, mas o que era na verdade era o som da sua alma se recusando a murchar. Era o som do vaso começando a trincar. Agora observe o que acontece a seguir. A dor da rejeição se instala, porque você ainda acredita que o problema é você. Você tenta de novo. Tenta ser mais leve e mais fácil. Você lê livros, faz terapia, medita, tudo com o objetivo de consertar essa sua intensidade. Você se esforça para se interessar por coisas que o entediam, para rir de piadas que não acha graça, para validar visões de mundo que sua intuição rejeita. E o resultado é ainda mais doloroso, porque agora, além da solidão, existe a exaustão da performance. Você se sente como um ator em uma peça que odeia, aplaudido por um público que nunca conhecerá quem você realmente é. O isolamento se torna profundo. É aqui que muitos se perdem, acreditam na narrativa de que são quebrados, difíceis de amar. O mundo antigo tinha um lugar para essas almas. Eram os videntes, os místicos, os que viviam à margem da aldeia, não por punição, mas por função. Eram eles que viam as tempestades chegando, que sentiam a doença na terra. Eles não eram populares, mas eram necessários. Sua aparente desconexão do social era, na verdade,
uma conexão profunda com o todo. E agora, no seu mundo, o que acontece é que a aldeia esqueceu por que precisa de seus videntes. Ela apenas os vê como estranhos. Mas aqui é onde a história muda. Um dia, o vaso finalmente quebra. Pode ser uma crise, uma perda, um momento de profunda clareza, e pela primeira vez, suas raízes tocam a terra livre. É assustador. O jardim simétrico parece seguro, e você está agora no meio da floresta desconhecida. Os outros olham para você, a árvore que quebrou o vaso, e veem uma bagunça. Raízes expostas, galhos crescendo em todas as direções. Mas o que você começa a sentir não é vergonha. É alívio. Um alívio profundo e visceral. Você para de lutar contra sua natureza e começa a habitá-la. Você percebe que a sua intensidade é apenas a força da sua raiz buscando profundidade. Sua seriedade é o peso da verdade que você carrega. Sua estranheza é a linguagem única da sua alma. Você entende que não foi feito para ser uma flor de estufa, delicada e protegida. Você foi feito para ser uma árvore de sequoia, e sequoias não pedem desculpas por sua grandeza. Elas não tentam caber em jardins, elas são o próprio jardim. E aqui está a beleza profunda disso tudo. Ao aceitar sua natureza, você emite uma nova frequência. Uma frequência que não busca mais validação, mas ressonância. E algo milagroso acontece. A sua energia, que antes era vista como demais, agora se torna um farol. Ela naturalmente repele aqueles que vivem na superficialidade, aqueles que se alimentam de performances. A conversa fiada se torna impossível perto de você. A falsidade não encontra oxigênio. Isso não é um ato agressivo, é um ato de clareza. É o seu sistema imunológico espiritual finalmente funcionando. E ao mesmo tempo, essa mesma frequência começa a atrair outros seres, outras árvores selvagens que também quebraram seus vasos. Pessoas que não têm medo da sua profundidade, porque também conhecem a própria. Pessoas que não se sentem intimidadas pela sua luz, porque estão ocupadas nutrindo a sua. A conexão que surge não é baseada na necessidade de ser agradável, mas no reconhecimento mútuo da verdade. Você descobre a diferença radical entre o isolamento, que é a dor de estar sozinho em uma multidão, e a solitude, que é a paz de estar inteiro consigo mesmo. Dê a si mesmo a permissão de não ser para todos. Dê a si mesmo a permissão de ser um gosto adquirido. Entenda que a sua incapacidade de se conformar não é uma falha no seu caráter. É a marca da sua alma se recusando a ser domesticada. Você não está aqui para ser facilmente digerido. Você está aqui para ser a refeição que nutre profundamente aqueles que estão famintos por algo real. Sua jornada não é sobre aprender a se encaixar. É sobre ter a coragem de criar um espaço onde a sua verdade possa finalmente respirar. Pare de se desculpar pela força que carrega. Pare de diluir sua presença para tornar os outros mais confortáveis. Aqueles que pertencem a você não terão medo da sua vastidão. Eles virão e encontrarão sombra sob seus galhos. Eles construirão ninhos em sua força. Você não foi rejeitado. Você estava sendo protegido para o tipo de conexão que não exige que você se diminua para existir. Você é a árvore antiga, no topo da colina, que não se importa se as outras flores do vale a acham solitária. Porque você não está olhando para o vale. Você está em comunhão com o céu. Sua solidão não é um vazio, é um reino. Existe uma dor silenciosa, a dor de não ser querido, e ela tem um propósito. Se você já sentiu isso, se já se viu como a peça que nunca se encaixa no quebra-cabeça do mundo, saiba que essa experiência não é um erro no seu sistema. Pelo contrário, pode ser o sinal de que ele está funcionando perfeitamente. Desde cedo, nos ensinam uma equação simples. Ser agradável é igual a ser amado. Ser fácil é igual a pertencer. E nós aprendemos a lição. Nós nos tornamos mestres em sorrir quando queremos gritar, em concordar quando nossa alma se rebela, em oferecer um conforto que não sentimos apenas para manter a paz. Fazemos isso porque o medo do isolamento é primitivo, está gravado em nosso DNA. O pertencimento parece ser a própria sobrevivência, mas ninguém nunca nos falou sobre o custo. O custo de podar a si mesmo galho por galho, para caber no jardim dos outros. A verdade é que, para muitos, o preço de ser universalmente querido é a própria alma. É uma traição silenciosa,
cometido em pequenas doses diárias, até que um dia você se olha no espelho e não reconhece mais a paisagem selvagem que existia ali. E é aqui que a sua jornada realmente começa. Porque a pergunta que precisamos fazer não é: como posso me encaixar? A pergunta é muito mais profunda, muito mais perigosa. E se essa sua aparente dificuldade em ser agradável, essa sua intensidade, não for uma falha, mas sim o seu mais fiel sistema de navegação, te protegendo de conexões onde o seu espírito simplesmente não pode respirar? Vamos começar com a semente. Toda árvore selvagem, antiga e imponente, um dia foi apenas uma semente. E essa semente, a sua semente, foi plantada com a promessa de se tornar algo vasto. Mas o mundo, com suas melhores intenções, lhe deu um vaso pequeno. O vaso da família, da escola, da cultura. Um vaso com regras claras. Cresça até aqui, mas não mais. Floresça desta cor, mas não daquela. Seja forte, mas não intimide. E você, como toda semente que anseia pela luz, aprendeu as regras. Você se tornou um mestre da performance. A criança que sorria quando queria chorar. O adolescente que concordava quando seu ser inteiro gritava não. O adulto que oferece um conforto que não sente, apenas para manter a paz. Você aprendeu a podar os próprios galhos antes mesmo que eles tivessem a chance de crescer, para não incomodar ninguém, para caber perfeitamente no jardim simétrico dos outros. E por um tempo, funcionou. Você recebeu a água e o sol condicionados, o amor que vem com a obediência, a aceitação que vem com a conformidade. Mas a natureza da semente não pode ser negociada para sempre. E aqui é onde a primeira rachadura aparece. Dentro de você, a árvore selvagem continuou crescendo. Suas raízes, famintas por terra de verdade, começaram a pressionar as paredes do vaso. Inconscientemente, você começou a se rebelar. Não com discursos ou grandes gestos, mas com a sua própria energia. Você se tornou intenso demais. Suas perguntas eram profundas demais. Seu silêncio era pesado demais. Quando alguém lhe contava uma mentira confortável, seu olhar não conseguia esconder que você via através dela. Quando participava de uma conversa superficial, sua alma se retirava, e a sua ausência era sentida como um julgamento. As pessoas começaram a se afastar, não porque você era cruel, mas porque a sua presença começou a funcionar como um espelho honesto. E poucas pessoas estão prontas para se olhar em um espelho honesto no meio de uma festa. Eles não viam você. Eles viam a si mesmos, refletidos em sua integridade silenciosa. E a verdade que viam era desconfortável. Eles chamaram isso de arrogância, chamaram de estranheza. Mas o que era, na verdade, era o som da sua alma se recusando a murchar. Era o som do vaso começando a trincar. Agora observe o que acontece a seguir. A dor da rejeição se instala, porque você ainda acredita que o problema é você. Você tenta de novo, tenta ser mais leve e mais fácil. Você lê livros, faz terapia, medita, tudo com o objetivo de consertar essa sua intensidade. Você se esforça para se interessar por coisas que o entediam, para rir de piadas que não acha graça, para validar visões de mundo que sua intuição rejeita. E o resultado é ainda mais doloroso. Porque agora, além da solidão, existe a exaustão da performance. Você se sente como um ator em uma peça que odeia, aplaudido por um público que nunca conhecerá quem você realmente é. O isolamento se torna profundo. É aqui que muitos se perdem. Acreditam na narrativa de que são quebrados, difíceis de amar. O mundo antigo tinha um lugar para essas almas. Eram os videntes, os místicos, os que viviam à margem da aldeia, não por punição, mas por função. Eram eles que viam as tempestades chegando, que sentiam a doença na terra. Eles não eram populares, mas eram necessários. Sua aparente desconexão do social era, na verdade, uma conexão profunda com o todo. E agora, no seu mundo, o que acontece é que a aldeia esqueceu por que precisa de seus videntes. Ela apenas os vê como estranhos. Mas aqui é onde a perspectiva precisa mudar, radicalmente. Você foi ensinado a pensar em relacionamentos como uma transação social, uma troca de gentilezas, um acordo de paz. Mas e se a conexão verdadeira não for social, e sim energética? E se cada ser humano emitisse uma frequência, uma assinatura única de sua alma?
A sua, por ter se recusado a ser totalmente domesticada, é clara, alta e ressonante. Ela vibra com a verdade da terra, da árvore selvagem que você é. E a exaustão que você sente não vem da solidão. Ela vem do esforço sobre-humano de tentar baixar o volume da sua própria música para que ela não incomode quem só quer ouvir o ruído de fundo. Você está tentando vibrar em uma frequência que não é a sua, e isso está, literalmente, drenando sua força vital. Agora veja o que acontece em um nível invisível. Sua presença autêntica funciona como um diapasão. Quando você entra em um ambiente, você não precisa dizer nada. Sua energia simplesmente é. E ela cria um campo. Nesse campo, tudo que não é verdadeiro começa a vibrar desconfortavelmente. A pessoa que está mentindo para si mesma sobre seu casamento sente uma pontada. A pessoa que odeia seu trabalho, mas finge amá-lo, sente uma inquietação. A pessoa que construiu uma identidade inteira baseada na aprovação dos outros, de repente se sente exposta. Eles não sabem por que se sentem assim perto de você. Então, eles projetam a causa em você. Você é intenso demais. Você me deixa nervoso. Há algo de estranho em você. O que eles estão realmente dizendo é: sua verdade está tornando minhas mentiras insuportáveis. Isso não é um ato de maldade da sua parte. É um princípio da física espiritual. A luz não se esforça para expor a escuridão, ela apenas brilha. E aqui é onde isso se torna relevante para sua dor. Você internalizou a reação deles como uma prova da sua inadequação. Mas e se fosse o contrário? E se a aversão deles fosse, na verdade, um atestado da sua clareza? A árvore selvagem não se desculpa com o arbusto que não consegue crescer em sua sombra. Ela entende que seu propósito é ser vasta, e que essa vastidão criará seu próprio ecossistema. Certas formas de vida prosperarão sob seus galhos, enquanto outras buscarão uma luz diferente. Não há julgamento nisso. É apenas a lei da natureza. Nos textos antigos, os profetas e os mestres raramente eram as pessoas mais populares da cidade. Eles eram amados pela verdade, não pela sua capacidade de agradar. Sua presença forçava uma escolha, e muitos preferiam a ilusão confortável. E no seu mundo o que acontece é que você se tornou sem querer um desses pontos de escolha para as pessoas ao seu redor. Permita-se observar isso como um cientista da alma. Pela próxima semana, faça um experimento silencioso. Entre nas suas interações sem a meta de ser querido. Remova essa pressão. Em vez disso, entre com a única intenção de ser verdadeiro com o que você sente no momento. Não force um sorriso. Não preencha o silêncio se não tiver nada a dizer. Apenas esteja presente em sua própria energia, sem se desculpar por ela. Observe o que acontece. Você verá o padrão se revelar claramente. Alguns se afastarão, quase como se tivessem tocado em uma cerca elétrica. Deixe-os ir. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando o convite para a própria verdade deles. Mas observe mais de perto. Você também verá outros se inclinarem para mais perto. Eles podem não dizer nada, mas seus olhos mostrarão alívio. Eles se sentirão seguros em sua presença, porque a sua autenticidade lhes dá permissão para serem autênticos também. Você se torna um santuário, não um palco. Mas antes de irmos adiante, entenda isto. Esse processo é doloroso no início, porque envolve o luto pela fantasia de que você poderia ser amado por todos, o luto pela criança dentro de você que só queria se encaixar para se sentir segura. Você precisa honrar essa dor, deixe-a passar por você. É a dor do vaso quebrando, e parece catastrófico. Parece que tudo está desmoronando, que você está perdendo o pouco de conexão que achava que tinha. Você sente as raízes expostas, o frio do ar em lugares que antes estavam protegidos pela conformidade. E a sua mente, treinada para a sobrevivência, grita que isso é um erro, que você precisa voltar para a segurança do vaso, por mais apertado que ele seja. E se a dor que você sente não for o som de algo quebrando, mas o som de uma prisão cedendo? Mas aqui está a beleza profunda disso. O vaso não foi quebrado por um acidente. Ele cedeu sob o peso da sua própria verdade. E pela primeira vez, suas raízes tocam a terra livre. É um momento de terror e êxtase.
a sensação de que tudo o que te definia se foi, mas tudo o que você realmente é está finalmente chegando. Os outros olham para você, a árvore que quebrou o vaso, e veem uma bagunça, raízes expostas, galhos crescendo em todas as direções. Mas o que você começa a sentir não é vergonha, é alívio. Um alívio profundo, visceral, que reverbera do fundo da terra até a ponta do seu galho mais alto. Você para de lutar contra a sua natureza e começa a habitá-la. E aqui é onde a sua percepção muda para sempre. Você percebe que a sua intensidade é apenas a força da sua raiz buscando profundidade. Sua seriedade é o peso da verdade que você carrega. Sua estranheza é a linguagem única da sua alma. Você entende que não foi feito para ser uma flor de estufa, delicada e protegida, esperando pelo jardineiro. Você foi feito para ser uma árvore de sequoia. E sequoias não pedem desculpas por sua grandeza. Elas não tentam caber em jardins. Elas são o próprio ecossistema. Elas criam o solo, mudam o vento e dão abrigo a incontáveis formas de vida que prosperam em sua presença. Elas não buscam a luz. Elas se tornam um farol para ela. Agora, observe o milagre que se desenrola. Ao aceitar sua natureza indomável, você emite uma nova frequência. Uma frequência que não busca mais validação, mas ressonância. E algo acontece no campo invisível. A sua energia, que antes era vista como demais, agora se torna um filtro sagrado. Ela naturalmente repele aqueles que vivem na superficialidade, aqueles que se alimentam de performances. A conversa fiada se torna impossível perto de você. A falsidade não encontra oxigênio para queimar. Isso não é um ato agressivo. É um ato de clareza. É o seu sistema imunológico espiritual finalmente funcionando em sua plena capacidade. E ao mesmo tempo, essa mesma frequência começa a atrair outros seres. Outras árvores selvagens que também quebraram seus vasos ou que estão prestes a fazê-lo, pessoas que não têm medo da sua profundidade porque também conhecem a própria, pessoas que não se sentem intimidadas pela sua luz porque estão ocupadas nutrindo a sua. A conexão que surge não é baseada na necessidade de ser agradável, mas no reconhecimento mútuo da verdade. Você descobre a diferença radical entre o isolamento, que é a dor de estar sozinho em uma multidão, e a solitude, que é a paz de estar inteiro consigo mesmo. Você finalmente entende que a sua missão nunca foi ser querido, foi ser real. E o real não precisa de aprovação. Ele apenas é. A sua jornada não é sobre aprender a se encaixar. É sobre ter a coragem de criar um espaço onde a sua verdade possa finalmente respirar. Dê a si mesmo a permissão de não ser para todos. Dê a si mesmo a permissão de ser um gosto adquirido, uma verdade que nem todo paladar está preparado para saborear. Entenda que a sua incapacidade de se conformar não é uma falha no seu caráter. É a marca da sua alma se recusando a ser domesticada. Você não está aqui para ser facilmente digerido. Você está aqui para ser a refeição que nutre profundamente aqueles que estão famintos por algo real. Sua jornada não é sobre aprender a se encaixar. É sobre ter a coragem de criar um espaço onde a sua verdade possa finalmente respirar. Pare de se desculpar pela força que carrega. Pare de diluir sua presença para tornar os outros mais confortáveis. Aqueles que pertencem a você não terão medo da sua vastidão. Eles virão e encontrarão sombra sob seus galhos. Eles construirão ninhos em sua força. Você não foi rejeitado. Você estava sendo protegido para o tipo de conexão que não exige que você se diminua para existir. Você é a árvore antiga, no topo da colina, que não se importa se as outras flores do vale a acham solitária, porque você não está olhando para o vale. Você está em comunhão com o céu. Sua solidão não é um vazio, é um reino.